Graças a Deus, tudo certo. Tirando a correria, né? É. E aí, gente, eu já dei uma olhada em que vocês já escreveram, né? E já retornei para vocês, né? Aí ontem, Lucas, parece que você falou alguma coisa comigo no WhatsApp, só que eu não tive tempo de ainda de te responder. Eu ia até passar para você a Hum, questão de. Porque essa segunda parte que eu te mandei ontem ficou hum, muito parecido com o que está no artigo, porque não tinha como eu escrever com as minhas palavras essas propriedades farmacológicas dele, né? hum. Anti-inflamatório, doença de Parkinson, antiemético, essas coisas. Eu tive que pegar meio que na íntegra, né? Aí não é Hum. considerado plágio, não, né? Ou o que você acha? Então, as palavras, né, elas podem estar iguais, só não pode estar igual à estrutura do texto, né? Então, se a frase estiver igual, aí é plágio. Mas se as palavras estiverem igual, não tem como mudar, né? Essas propriedades. Mas aí eu queria que você falasse mais sobre essas propriedades, não só citasse elas, tá bom? Ah, entendi. Falar Certo? mais. É, porque ficou muito pequenininho, né? Ô, Então, professor, oi. eu mandei o meu também de manhã, não, ontem à noite, de madrugada, era 2 horas, acho que era quase 2 horas da manhã. Acho que você não deu, Ah, acho que você não chegou a ver ele, não. eu No vou seu, dar eu uma mandei olhada no seu aqui. e-mail. Eu acho que eu baixei, mas eu não tive tempo de olhar. Deixa eu Ah, ver tá. Mas aqui. Que aí o a meu gente também eu acho que ficou pequeno, meu. ficou Eu pequeno. acho que tem. Eu vou fazer É. assim, então, ó. Eu vou dar uma olhada e aí eu já te passo direto, tá? Tá. Mas, então, assim, vocês estão escrevendo, tá desenvolvendo, o que tá escrevendo tá ok. Mas aí vocês já podem ir escrevendo mais, porque é para a gente dar uma desenvolvida mais no trabalho. O que eu tenho para dizer para vocês é só isso, que a escrita tá ok, mas ainda tá muito pequena. Vocês podem ir desenvolvendo mais. Tudo bem? Ok. Certo? Vocês têm alguma dúvida, além da do Lucas? Mais alguma dúvida? No caso do meu lá, professor, eu coloquei o desenho do lado, mas acho que se eu ainda não viu, aí você dá uma olhada. Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Só um momentinho. Então, eu vou falar mais sobre ele, então. Não só citar, né? É, porque assim, tá pequenininho, né? É, Aham. Eu tinha te mandado uhum. meia-noite. Não sei se chegou a Qual? ver. Você mandou de novo? Ele mandou meia-noite e meia, mas não. Foi esse daqui, ó. É, deixa eu ver. Foi esse daqui, escrita TCC? Isso. Eu já Eu te comprei. mandei, né? A Ah, correção dele, não foi? Já te mandei aí pelo WhatsApp, tá bom? ah, Certo? Eu já te mandei ele. Tem pouquinhas coisas para mudar, certo? Deixa eu colocar aqui para você ver. Qual que é a sua, Fábio? O meu é um que tem o desenho do, como é que, a extração do canabidiol. Deixa eu ver aqui. Pega a pilha com ele, Divino. Extração do canabidiol. Não chegou hoje, não, mandei no seu e-mail. Eu vou Era olhar um. aqui, peraí só um pouquinho. Ah, Lucas, eu tô fazendo correção errada do seu aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Foi mesmo. Ah, tá, esse daqui, né? Certo.
Eu vou mostrar o do Lucas e mostro o seu também, tá bom? Que, Lucas, esse daqui é o seu, não é? Não, Não, esse daqui é o do Jason. é do Jason, isso. Tá, o do Jason é tranquilo, eu já coloquei em amarelinho, né? O que é Uhum. para explicar melhor. Teve alguns parágrafos que eu pedi para ele tirar, e basicamente é isso. E no final falar quais são os genes, e esse último parágrafo que eu não entendi realmente o que ele quis dizer, para ele dar uma melhorada, né? Agora o seu, deixa eu pegar aqui. São estes dois aqui que você mandou, né? O que é Foi aí, canabidiol, né? isso foi sobre o que é canabidiol que eu mandei ele corrigir. Hum, Pequeno, ah, né? Eu tá. Ah, você desenvolveu? Tá. Peraí que eu vou baixar ele de novo, então. Eu tinha mandado meia-noite, porque foi o tempo que deu para me fazer, né? Aí, Aham. No caso, seria esse daqui, então. isso, esse mesmo, aham. Aham. Então, vamos ver aqui, ó. Estudos farmacológicos recentes, né? Geralmente a gente não coloca isso, né? Só colocam estudos apontam, né? Certo, pode ser. Estudos apontam que o canabidiol tem várias propriedades. Tem propriedades Certo. anticonvulsivantes, né? Antipsicótico, neuroprotetor, antidepressivo e ansiolítico. Ok. Após vários estudos e testes, isso também a gente não coloca. Não, né? Não. Tá. O canabidiol pode ser utilizado para diversas doenças como a esquizofrenia, ansiedade, epilepsia, complicações motoras, doença de Parkinson, convulsões na infância, síndrome de Lennox, assim como propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Aqui, ó, tá repetindo aqui embaixo, tá vendo? Embaixo e em cima tá repetindo coisas. Então, você vai ter Certo. que juntar esses dois parágrafos aqui e colocar as duas referências, entendeu? Aí, quando você põe referência assim, você não coloca o sobrenome, só o último nome. Só Silveira et al. Ah, certo. Certo? Então, assim, Ah, o que que eu tô falando aqui é porque vocês estão só citando, né? Você fala, ele é bom contra Parkinson, ele é bom contra isso, ele é bom contra aquilo. Mas como que ele é bom? Se tiver mecanismo de ação, se tiver algum estudo mais... Porque você só está citando o que que ele pode ter, o que que ele pode não ter, entendeu? Se tiver sim. algum trabalho falando assim, o mecanismo de ação do canabidiol na ação conjuntivante, ele age no neurônio tal, fazendo isso tal, é o que está faltando, as propriedades farmacológicas mesmo, mecanismo de ação. Ah, entendi. Aqui É você porque só o tá. medicação não é Hum, muito definido, né? uhum, Aí eu vou hum, pegar de um artigo mais completo mesmo. é, Fala se mais. não, Não é se não isso, tá? tiver, você fala, não tem ainda determinado, mas acredita-se que o mecanismo de ação é assim, ou a ação é tal, né? Agora, só Uhum. citar assim, né? O povo lá na banca, ele vai perguntar para vocês qual que é a ação. Então, é melhor já escrever para não surgir pergunta, entendeu? Aham. Aí, professor, no caso, se eu for juntar esses dois parágrafos, aí eu cito esses dois autores, né? Aí, Isso, exatamente. Aí você coloca Silveiro, 2019, ponto e vírgula, Glória, 2020. Tudo bem? ah, ponto.
Vírgula entre parênteses tudo. Aham, Isso, os entendi. dois no mesmo parênteses, tá bom? Certo? Certo. Aí o ano eu vou ter que colocar o do Silvestre, coloco 19 e o outro 2020, que é mais recente. É assim, ó. Ah, entendi. Certo? Certo. Tranquilo? Bom, então o seu já tá ok, né? Vamos ver o do Fábio agora. Aí, professor, aí, quando eu complementar esse texto, desse do canabidiol, da propriedade, aí quando naquele tema o que é canabidiol, eu vou colocar a molécula dele, e no da cannabis sativa eu tenho que colocar a molécula e a planta, né? Para ficar mais bonito, né? O da cannabis sativa não precisa colocar a molécula, porque a molécula é o canabidiol, né? Aí, Ah, né, se você tiver uma fotinha legal da planta, tá bom? uhum. Não, Certo? certo. Tudo Não, bem? beleza. Então, É, tranquilo. bom, vamos ver o do Fábio agora. Aí, professor, se tiver como Hum, você salvar o vídeo e mandar lá no Google Class ou no grupo. eu tô mandando os vídeos todos lá pro YouTube, tá? Porque o vídeo é muito grande, então Ah, demora certo. demais para mandar. No YouTube é rapidinho, tá Aí, bom? Então, aí, hum. você puder deixar o link lá para nós, fazendo favor. Então, o meu, tá tudo lá no meu canal. O meu canal é Professor Iano, tá bom? Ah, É só certo. colocar lá. Aí eu colocar, vai estar o título do TCC e a data de hoje, dia 20/5, Ah, não. tá bom? E o Certo, beleza. grupo de vocês, tá certo? Certinho. Vamos ver o do Fábio agora. Aí é isso aí, professor. Só que ainda não coloquei as referências embaixo, não. Mas eu tô achando, ele ficou bem bastante pequeno. Certo. Deixa eu ver aqui. Inicia-se levando o bolo de raiz, né? No caso, no artigo lá, tá escrito bolo de raiz. Eu posso pegar e falar a planta em si, misturando a planta? Não, aí você coloca assim, ó, inicia-se adicionando, né, a mistura de raízes, por exemplo, né? Entendi. 10, aí você coloca, né, como demonstrado na figura, né, com água repetidamente para a retirada das impurezas existentes. Coloca, coloca-se a raiz para secar, coloca-se, então, as raízes para secagem e depois leva ao moedor para a obtenção do pó, certo? Como demonstrado, não precisa, só entre parênteses. Adiciona-se então um solvente ao pó formando uma mistura. Qual desses solventes? Adiciona todos, Fábio? No caso, você pode usar um desses solventes. Tá?
Aí essa mistura, Mistura 13B. né? Tudo entre parênteses, né? Tá. É passado pela peneira Isso. de malha 10 a 50. Isso. 50 o quê? Milímetros? É milímetros, eu acho que eu esqueci de colocar. Acho que não, esqueci. Vou colocar só 10 milímetros para remover as partículas em suspensão. A mistura já limpa é removida. Submetida ao calor. Em um recipiente específico. Em um recipiente. Professor, nesse Oi. recipiente aí é onde que eu vou acrescentar mais, porque nesse recipiente aí ele lá no artigo fala que é misturado outro solvente aí também no meio desse recipiente aí, que é para separação do óleo. Aí você vê qual que é certinho, tá bom? Então, Bom, aí aqui, beleza, né? Aí depois, o que que você tem que fazer? A figura, ela tem que ficar assim, ó, centralizada, certo? E aí, peraí, ela fica centralizada, né? E aí você tem que ter uma legenda dela, figura 1. E aí você escreve bonitinho quais são os processos, tá? tá. Esse Certo? eu vou tentar tirar ele. Tem dois, na verdade, tem dois processos aí a mais, porque, tipo assim, tem um que nessa figura aí, tem, tipo, a extração do canabidiol e também tem como você extrair outras partes da planta. Uhum. Só que essa parte que eu escrevi, a parte da extração do canabidiol. Na figura, eu vou ter que tirar alguns desenhos desse aí. No caso, não tem nada a ver alterar essa figura aí, não, né? Não, aí você coloca assim, adaptado de, e coloca o trabalho da onde que veio, tá bom? Tá. Aí, então, eu Certinho? coloco adaptado, né? Isso, aí você coloca, no final da referência, né? Você coloca Tá, adaptado de, aí você coloca a referência. Um exemplo, né? Silva et al. 2009, por exemplo, tá bom? Só um exemplo tá. aqui, tá? Isso aí, então, Certo. vai ficar lá nas referências, no final do texto, né? Aí lá no final do texto você coloca as referências. E aqui todo parágrafo também que você colocou tem que ter uma referência no final, tá bom? Colocar a Tá, referência aqui, tá, entendi. certo? Referência em cada final. Tá. Tá bom? No caso, professor, é, é, esse processo aí eu tirei só de um artigo. Aí como Esse- eu referencio os mesmos dois embaixo em si? Isso, mesmo artigo. Mesmo Tá, artigo, tá bom? Certinho, vou mandar para você e vou mandar para vocês no TCC, no grupo, as normas do TCC também, que eu acho que vocês não têm, né? Jason, você tá. conseguiu entrar agora, Jason? Você está conseguindo? Agora sim, agora sim. Você tem alguma dúvida na minha revisão que eu passei para você de Não, não. correção?
né? Não, por enquanto não. O Eu seu é vou tranquilo, né? Só faz- tem que fazer aumentar um pouquinho, né? fazer as adequações lá. Só fazer as adequações e tem uma parte lá que eu não achei interessante colocar, não. Aí eu pedi para Eu vi, você ficou. tirar. Aham, eu vi lá. Mas de maneira geral você até conseguiu escrever muita coisa, ficou legal, Certo. tá bom? Ian, Diga. aí, como eu acho que eu entrei muito atrasado, meu celular ficava só carregando, carregando, não entrava. Eu perdi Hum, muita coisa do início. hum, Aí, essa orientação vai ficar salva no YouTube ou não? vai. Eu vou Ah, não, mandar para bacana. Depois eu dou uma vocês, assistida lá. Uhum. tá? Não, mas basicamente eu só tirei dúvida dos meninos, né? Da parte deles. O Ah, seu tá tranquilo, uhum. né? Você só tem que adicionar mais coisas e só tirar um Uhum. parágrafozinho que eu não achei interessante para Interessante. o tema. E o Correto. último parágrafo seu, eu não entendi o que você quis dizer, porque ficou muito curtinho, ficou só 3 linhas. Então você dá uma Aham. desenvolvida mais nele, Não, não, certinho. tá bom? Correto. Aí hoje Uhum. eu deixo lá para vocês o trabalho. E mais alguma dúvida, Jazão e Fábio? Tudo certo? Não, comigo tá tudo certo, Ana. Tá Tudo certo. certo? E Aí aí, eu já vou tentar escrever mais um pouco e te encaminhar tá, e o senhor pode vai me fazendo as mandar. correções, correto? Certo. E aí, hoje eu vou colocar o negócio da presença lá. E aí vocês entram hoje para mim, eu vou colocar e aviso para vocês no WhatsApp qual que é a senha, para vocês Ah, entrarem e ter presença lá certo. Daquele da link que o senhor tinha reunião mandado hoje. no grupo, né? Isso, tá bom? Tá Vou bom. fazer isso agora e já mando para vocês, tá bom? Não, Ok. certinho. Então falou, gente. Um abraço, até, Falou. até mais. Qualquer dúvida eu Abraço. tô no WhatsApp, tá bom? Tá Certinho. ok. Obrigadão, Ian. Até mais. Falou, tchau. Obrigado, Ian.